Como introduzir os flashcards de bandeira de países. Este é o 6º vídeo da série e como eu falei no vídeo anterior, que eu dei uma introdução geral sobre o continente asiático, eu disse que iria fazer um vídeo por região. Então eu separei aqui 6 blocos de bandeiras, um para cada região. Então se você for pegar esse mapa aqui que é dividido por regiões, você vê que tem Sudeste, Leste, Sul, Central, Oriente Médio, né, que seria um tipo de Southwest, né, como se fosse um Sudoeste, né, mas é o Oriente Médio. E aqui tem o Norte, sendo que eu não dividi como bloco Norte, eu dividi como bloco Euroasiática, que é esse bloco aqui, onde eu juntei a Rússia e a Turquia para poder fazer esse bloco Euroasiático. Porque a principal parte do país está na Ásia, desses dois países estão na Ásia, e uma partezinha está na região que é conhecida como Europa, por isso que eles têm esse nome Euroasiática, tá? Euroasiático. O que acontece? Como eu venho falando, a gente pode simplesmente memorizar, ensinar, introduzir os flashcards de bandeiras apresentando as bandeiras. Então, esta bandeira aqui, por exemplo, é uma bandeira relativamente fácil de memorizar. É um chapado vermelho com a estrela amarela no meio. E aí você vai lá e diz, ó, isso aqui é o Vietnã, memorizou. Você pega esta bandeira aqui, é uma bandeira também muito simples, talvez muita gente aqui conheça já. Uma bandeira chapadão branco, né, com um círculo na cor vermelha no centro. Então você vai lá e diz que aquela bandeira pertence ao Japão. E assim sucessivamente. Se o seu objetivo ele é aprender as bandeiras, memorizar as bandeiras, participar de um campeonato de bandeiras para ver quem acerta mais e no menor tempo, tudo bem, não tem problema. Mas se o seu objetivo é aprender geografia, a melhor coisa que você pode fazer é criar uma conexão com a realidade. É fazer com que as bandeiras ela tenham uma correspondência com a realidade, que são os países, que são os territórios, que estão nos mapas. Né? Deixa eu subir um pouquinho aqui, que estão nos mapas lá. E aí, eu venho falando sempre que você pode usar 3 critérios, basicamente, e um quarto depende muito de cada caso, né? O primeiro critério você pode separar os países por ordem alfabética e ir memorizando. Faz muito sentido quando você faz isso, porque a criança vai fixando, tipo assim, ó, quantos países começam com a letra A? Aí ela vai lá, tem esse. São 5 países com a letra A. E com a letra B? Com a B tem 3. E com a letra C? Com a letra C tem 4. E é isso facilita o processo de absorção no primeiro momento. E depois você pode embaralhar. Você embaralhar os cartões de forma aleatória mesmo, eu acho isso um nível mais avançado. Um nível mais que você aumenta um pouco a dificuldade para poder certificar de que de fato a pessoa memorizou. E isso é importante de ser feito, tá? Por quê? Porque às vezes você, né, coloca os países por ordem alfabética, a criança memoriza a ordem alfabética e você vai passando. Ela vai dizendo, fulano, ela vai dizendo, sei lá, tipo, com as, né? Da Europa tem Albânia, tem Andorra, aí tem Alemanha, aí você vem depois com B, aí vem Bélgica, aí com C, aí vem os países com C, sendo que ela memorizou a ordem. Ela não necessariamente memorizou as bandeiras. Quando você embaralha, aí você dificulta, aí você checa se de fato ela memorizou, certo? Aí o que acontece? É uma opção excelente para início. Você pode também criar um ranking de acordo com a extensão territorial, do maior país para o menor. Isso traz um sentido na informação, no processo de aprendizado. Você pode fazer um ranking por população, o mais populoso até o menos populoso. Ou o quarto, como eu falei, depende muito do contexto, que é por posição geográfica. Esse vem primeiro, depois vem esse, depois vem esse, depois vem esse. Que é mais complexo, vai muito do continente, é mais específico, mas é uma outra opção, tá? Uma coisa que eu venho falando também é de você criar um contexto para poder apresentar as bandeiras. Você pode fazer de forma seca, vamos lá aprender as bandeiras, pá, ela memorizou. Mas se eu vou memorizar as bandeiras dos países da Ásia, o ideal é que eu pegue alguns elementos da Ásia. Você pode pegar elementos da fauna, elementos da flora, elementos culturais, elementos religiosos, elementos do relevo, do clima, da hidrografia. Vocês podem pegar vários da história, vários acontecimentos históricos. Por exemplo, na Ásia, você tem 2 grandes civilizações milenares, entendeu? Você tem China e Índia.
tem aí 3, 4, 5 mil anos, né? Você pega o Oriente Médio ali, você tem relatos bíblicos. O Éden bíblico está lá no Oriente Médio, entendeu? Você vai ter ali informações riquíssimas que você pode estar introduzindo dando essa introdução para poder depois você memorizar as bandeiras propriamente ditas, tá? Então vamos lá, eu disse que a gente vai trabalhar fazendo a geolocalização por região. Então aquele mapa ali, ele é o mapa desmembrado por país. Então ele tem até bastante informações. Ele não só tem o nome do país e a capital, como ele também traz o nome das principais cidades daquele país, certo? Você pode pegar na internet um mapa, entendeu? Que só tem o contorno do país e o nome, certo? Por quê? Porque depois de você fazer essa contextualização, ou histórica, ou cultural, ou de idioma, ou etc., o que for, e vocês começarem a apresentar as bandeiras dos países, o que é que vocês podem fazer em seguida? Vocês podem começar a pedir a geolocalização dos países, entendeu? Das bandeiras dos países no mapa. Quando você faz a geolocalização dos países, né, puxando pelas bandeiras, você não só está ensinando a geolocalização, como você automaticamente está fazendo uma revisão espaçada e está fazendo também uma revisão ativa, tá? Revisão espaçada e revisão ativa. A revisão ativa ela é mais complexa, tá? Mas na revisão espaçada já está embutida a revisão ativa. Porque a revisão ativa é quando você puxa um gatilho e você força a sua memória a encontrar a resposta para aquele gatilho que você puxou. Isso é poderoso demais no processo de aprendizado, tá? Então, quando você está ensinando a geolocalização, e aí você vai marcando ali pontos geográficos, né, do mapa, para poder geolocalizar, você está aprendendo a geolocalização, a localizar o país e está reforçando o aprendizado da bandeira, tá? Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, eu vou falar hoje do bloco dos países do leste, que são esses 5 aqui, ó, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, China e Mongólia, e desses 2 aqui, né, são 7 países no total, que é a Rússia e a Turquia, tá? Então, quando você pega geolocalizar aqui é o primeiro passo, tá? É a forma mais simples. Aqui tá a Rússia não se limita a isso aqui, tá? A Rússia vem até aqui assim, ó. Até aqui assim, ó. A Europa é pequena demais, tá? É ridículo de pequena a Europa. A Turquia, ela tá aqui, ó. Então, aqui é fácil de geolocalizar. Você vai lá, você pode fazer, tá? Você pode, no primeiro momento, pegar um mapa mais clean, que só tem o nome do país e só. Não tem a capital, não tem as principais cidades, porque fica melhor de você trabalhar. Porque acaba ficando um pouco poluído quando tem essas informações todas. Feito isso daqui, aí você vai fazer o quê? Você vai pegar e dizer, ó, aqui está localizada a Turquia. Qual é a bandeira da Turquia? Você não já apresentou os cards? Ele vai estar fazendo a revisão, você vai estar agora ensinando a geolocalização com a revisão das bandeiras que ele memorizou, no caso, ontem. Ó, aqui é onde está localizada a Turquia. Cadê a bandeira da Turquia? Aí ele vai ter que pegar a bandeira da Turquia. A bandeira da Turquia é essa daqui. Ó, aqui é onde encontra-se o país da Rússia. Cadê a bandeira da Rússia? Aí ele vai pegar a bandeira da Rússia. Aqui é onde encontra-se o Japão. Cadê a bandeira do Japão? Aqui Coreia do Sul. Aqui Coreia do Norte. Aqui China. Aqui Mongólia. E aí você já fechou os 7 países que você viu nesse primeiro momento. Vocês percebem que quando... E assim, eu estou colocando de um dia para o outro, mas aí fica a critério de vocês, tá? Se vocês quiserem tratar desses 7 países agora, vocês contextualizaram o continente, tudo bonitinho, apresentaram as bandeiras, apresentaram novamente, certificaram que eles absorveram. E aí vocês podem... Aí vai de acordo de cada um, tá? Vocês podem avançar para um outro bloco. Como vocês já contextualizaram todo o continente, né? Aí você já pode avançar para um outro bloco e ir apresentando as bandeiras, certo? Depois que você apresentar a bandeira do segundo bloco, você volta para o primeiro bloco e você vai
precisar, e aí você começa a geolocalizar. Por que é interessante, né, você dar esse espaçozinho? Que é para ver se ele fixou. Se você já dá de cara, beleza, você está geolocalizando e está refazendo um reforço já de imediato. Mas é bom você esperar um pouco para ver se de fato ele segurou a informação lá na memória, certo? Aí você vai fazendo isso daí, apontando para os países, né? No primeiro momento, ele está todo demarcado, bonitinho, o país está todo demarcado e com o nome dele, e você vai pedir a bandeira, tá? Você vai pedir a bandeira. Num segundo momento, você vai aumentar um pouquinho a barra. Aí você vai mostrar apenas a região. E aí o que acontece? Por que é importante você mostrar a região? Para que fique fixo na mente, né? Para que fique a geolocalização, ela de fato funcione. Então, se você chega para o mapa da Ásia e pergunta assim, ó, beleza, Israel fica na Ásia, né? A Arábia Saudita fica na Ásia. Aí você fala assim, onde é que fica a Arábia Saudita? E aí se a criança apontar para aqui, ó, gente, tem alguma coisa muito errada. Se o adulto apontar para aqui, tem alguma coisa muito errada. E aí a geolocalização, ela vai criar um efeito de afunilamento. Você vai começar a estreitar os países por bloco. É por isso que eu divido por bloco, gente. A divisão por bloco, ela faz total sentido. Ela facilita o processo, ela faz com que você consiga ter já os seus primeiros resultados positivos com o aprendizado. Isso é muito bom. Eu não quero dizer que o aprendizado, não quero dizer que o resultado negativo, que o feedback negativo também não funciona, e funciona. Se brincar, às vezes, dependendo do contexto, ele funciona até melhor do que o positivo. Eu ouso dizer que a criança que tirou 3 na prova e ela estuda para poder passar, se brincar, ela aprendeu mais do que a criança que passou de primeira, porque ela sentiu aquela pressão, ela sentiu aquela carga emocional, ela teve que correr atrás, ela teve que se esforçar. E se você chegar no final do ano e perguntar à criança, ou no início do ano que vem, perguntar à criança que tirou 3 e depois ela teve que correr atrás e passar na prova, se você perguntar à criança, essa segunda criança aqui, eu ouso dizer que ela vai lembrar das respostas da nota dela. E se você pegar aquela criança que passou direto, eu ouso dizer que ela já esqueceu praticamente tudo. Por quê? Porque a experiência negativa trouxe um peso ali, uma carga emocional que fez com que a informação, o conhecimento, ele se fixasse melhor. Mas o ideal é que a gente tenha experiências positivas para que a gente possa estar ganhando confiança no nosso processo de aprendizado, tá? Então vai trabalhar errando para poder ter essa carga emocional. Não precisa disso, tá? Então a gente pega e faz isso daqui, ó. Vai começar a geolocalizar. Eu preciso saber exatamente, precisamente onde é que fica o país? Eu digo que não. Depende do que você vai querer para a vida, certo? Do que você vai querer fazer na vida. Se você for querer ser um especialista em bandeiras, em mapas, em geolocalização, tudo bem. Você pode ter essa precisão. Se não, se você chegou aqui e aproximadamente apontou para a região ali, para o local que aquele país fica, já está de bom tamanho, tá? Eu tô falando assim, ó. Quando ele está assim, certo? Se ele está assim, todo demarcadozinho, a exigência é maior. Se ele está assim, a exigência cai um pouco. Se ele está assim, a exigência cai um pouco mais. Esse aqui seria um terceiro passo, onde você vai estar trabalhando com seu filho, ou com seu aluno, tá? Aí o que acontece? Nesse daqui, ó, nessa segunda versão do mapa aqui, para poder você trabalhar a geolocalização, você tem esses marcadores internos, que são justamente as bordas das regiões. Quando você vai para um estágio mais avançado como esse daqui, ó, você só tem os marcadores externos, certo? E é importante que você trabalhe esse daqui, porque os marcadores externos, eles irão servir como os principais pontos de identificação, de localização dos países. Por exemplo, como eu falei para vocês ontem, esse cone aqui é o quê? Esse cone aqui é o cone do sul da Ásia, é o cone da Índia, certo? E aqui embaixo você tem um país que chama Sri Lanka. Quando você vem para cá, ó, que você vê esse formatozinho aqui, ó, parece um martelo, né? Ó, tem aqui o martelo, ó, tá aqui o cabo, enfim. Isso aqui é a Península Arábica. É aqui onde está a região do Oriente Médio.
Aí quando você vem para essa região aqui, ó, que tem essas ilhas aqui, que tem esse negocinho aqui, ó, que parece um bico de um passarinho aqui, ó, gente, ó, tô começando a ver coisa, tô vendo coisa, gente, ó, um bico de um passarinho, ó. Isso é muito importante, tá, gente? Você vê figuras nos mapas. É igual lá no Amazonas que tem a cabeça do cachorro. Quando você vê figuras nos mapas, você começa a identificar, geolocalizar melhor. Então você pegou aqui, Sri Lanka, essa região aqui é conhecida como o Sudeste Asiático. Aí aqui você vai ter, ó, quando você sobe aqui, ó, você vai ter Taiwan aqui, ó, essa ilha aqui, ó. Esse marcador aqui, que é externo, que está na borda do mapa, ele vai pegar e me sinalizar que isso aqui tudo é a China. Isso aqui é a China. Aí quando você sobe mais um pouco aqui, ó, você vai ter 3 grandes ilhas. Tem esse bloco aqui, tem esse bloco no meio e tem esse outro bloquinho aqui, ó. O que é isso daqui, gente? Japão. Aí a gente já viu por esse mapa aqui, ó, que a Coreia do Sul e Coreia do Norte fica na frente do Japão, ó. Aqui, ó. Esse negocinho aqui é a Coreia do Sul e Coreia do Norte. Daqui pra cima é tudo Rússia. Isso aqui é tudo Rússia. Aí o cara faz, tá, beleza. Como esses países eles estão mais externos, estão, né, banhados pelo oceano, eu consigo geolocalizá-los. Mas e a Mongólia, que é um país que está dentro do território? Como é que eu geolocalizo? Pelas bordas externas. Aqui, ó. Quando você vem para cá para o mapa, você pega essa parte de cima aqui, você desceu. Ó. Se você desceu reto, a Mongólia está aqui, ó. E aí, como é que eu faço na horizontal? Aqui, ó. Você vem para a horizontal, ou seja, se você for pegar aqui, ó, entre a ilha do meio e a ilha de cima aqui do Japão e fizer assim, ó, e fizer assim, você localiza a Mongólia. Ou seja, seu aluno aí, a criança pega aqui, ó. Ela desce aqui, até aqui, e ela vem até aqui, ó. Ou seja, quando ela faz isso, a Mongólia está nessa região aqui, ó. Vocês percebem como a geolocalização funciona? Mesmo que o país esteja dentro do território, se você geolocaliza pelas bordas, você consegue dizer, ó, por exemplo, vou pegar aqui, tô fugindo já aqui, tá? Já tratei aqui desses 2 blocos, né? Que é o bloco eurasiático e do leste. Mas, já que o gancho foi puxado, vamos pegar aqui, ó, o Afeganistão, que é um país interno. Então, o Afeganistão, você pode fazer o seguinte, você pode pegar essa região aqui, ó, a Península Arábica, e você pega esse cone aqui, ó, o cone da Índia, né? Então, entre o cone da Índia e o finalzinho aqui, ó, entre o cone da Índia, que é essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Essa partezinha aqui, ó. E esse outro lado aqui, ó, você pega o meio aqui, ó, o meio. Aí você pega, entra aqui e aqui você pega o meio aqui, ó. Quando você subir aqui um pouquinho, o Afeganistão tá aqui. Ah, mas eu posso ter outra referência? Pode, aqui, ó, esse marzinho aqui, ó. Você pega esse mar e faz isso aqui, ó. O mar tá aqui, ó, que tem um Kuwait aqui, ó. Você faz para cá e aqui esse meio para cima. Então você pode pegar esse mar aqui, ó, puxar para cá e esse meio aqui, ó, para cima. Ou seja, o Afeganistão tá aqui. Isso é interessantíssimo, isso cria um reforço, isso cria uma memória muito forte na cabeça do seu aluno, do seu filho, tá, gente? Então, este vídeo aqui a gente está falando, dando foco aqui no bloco leste e central, e a gente vai abrindo para outras regiões para trabalhar os países, entendeu? A gente trabalhou agora 7 países, tá? Turquia, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, China e Mongólia, certo? Quando a gente for para outras regiões, a gente vai trabalhando outros países, e aí você vai aprofundando o processo de memorização, naturalmente, tá? Contexto, bandeiras, geolocalização. Contexto, bandeiras, geolocalização. E a revisão espaçada, ela pode acontecer através de um processo de dificuldade, de aumento de peso na memorização da geolocalização, tá? Um mapa primeiro esse mapa, depois o mapa regional, depois só o mapa do contorno do continente e vai sendo geolocalizado. O problema aqui é que esse daqui ele tá fora de proporção, tá? É muito complicado o mapa porque eles ficam fora de proporção, é uma agonia às vezes para poder a gente identificar. Vou deixar aqui na descrição o link do site da Supermente, supermente.com.br, se você quiser comprar, adquirir os flashcards de bandeiras Ásia, né? Você vai lá.
Na página principal só tem o kit, tá? Mas não faz muito sentido comprar uma caixa isolada, é bom comprar logo o kit. Mas se mesmo assim você quer comprar a caixa isolada, você vai na categoria do produto. Geografia, bandeiras, e você escolhe qualquer uma das caixas lá do kit de bandeiras.